você quer escutar mais histórias sobre mim? Bom, hoje eu vim trazer mais algumas histórias sobre mim. Sim, são histórias do meu passado, histórias da minha infância, então vem acompanhar, que são histórias assim que eu não contei no outro vídeo. E olha, tem muitas, hein? Galerinha, já beberam água hoje? Eu sou a Débora Balbinotti e esse é o canal Bem Descontraído. Seja muito bem-vindo. Aproveite, já vai se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando com um amigo, comentando aqui embaixo se vocês querem uma parte 3 desse vídeo, porque não trouxe todas as histórias da minha infância aqui. Não trouxe. E às vezes eu não lembro de todas, então também, né, tem muitas ainda pra rolar. E também já me segue nas minhas redes sociais, ok? Então, vim trazer sim mais histórias sobre a minha infância, mais histórias aí sobre mim, pra vocês me conhecerem mais e verem como eu era quando eu era criança. Gente, esse vídeo aqui não vai ter fotos como o outro, porque eu peguei mais histórias em que não tem foto, mas eu vou tentar colocar aqui bem explicadinho pra vocês entenderem direitinho, ok? Vamos lá pra primeira história, então. Gente, a primeira história não aconteceu comigo, mas aconteceu na minha casa. Como assim não aconteceu comigo, mas aconteceu na minha casa? É que um belo dia, eu, a Jéssica, a Gisele e o Cauã, nós quatro, que são eu e meus primos, a gente estava lá em casa brincando. E a gente foi no balanço. O balanço ficava embaixo de árvore. Ele ficava num pé de pera e tinha pé de laranja por perto, de bergamota. Tinha vários pés de árvores por perto. E aí, tinha um baranque com pedra. Calma que a história não acontece com as pedras. E não é comigo. É com quem? É com a Jéssica. Jéssica, minha querida, você não morreu. Você achou que ia morrer só. A gente estava no balanço brincando, daí ia um de cada vez, porque era um balanço caseiro, então tinha só uma corda e a tabuinha pra você sentar. E aí, eu acho que era a minha vez, não lembro de quem que era a vez, que tava no balanço. Eu sei que a Jéssica não era, né? O que aconteceu com ela? E ela foi no maldito pé de laranja, que fica em cima desse baranque de pedras. Ela foi fazer o que lá? Não sei. Só sei que até hoje ela tem um receio de árvores. Por quê? Porque ela foi mexer numa taturana e ela achou que ela ia morrer. Gente do céu. A gente pegou e levou ela lá pra casa. Ela deitou no sofá, ela chorava achando que ia morrer. Até hoje não morreu. E não vai morrer tão cedo também. Porque olha, a gente tem que soloquear bem mais, hein? Mas, gente, eu não pude deixar de contar. Porque, tipo assim, a gente tava brincando. E aí, do nada, ela foi mexer num negócio e ela tinha uma taturana de pelinho. Tipo, uns pelinhos brancos. E eu não sei por que ela foi mexer nos pelinhos. Mas enfim, ela foi mexer naqueles pelinhos. Pronto. E, cara, a gente ficou, tipo assim, não sabia o que fazer. A gente levou ela lá pra casa, minha mãe, um monte de gente tentando cuidar dela. Eu não sei se passaram cebola, não lembro o que passaram. Mas, enfim, passaram alguma coisa nela pra ela não sentir tanta dor. Meu Deus. Remédios caseiros. Só sei que até hoje ela não morreu, tá ali viva e não vai morrer por causa de uma taturana. E ela tem medo de ir embaixo de árvores. Histórias das minhas primas também valem aqui, porque é uma história da minha infância também. E aconteceu lá em casa, então eu vou contar. Mas a sério, isso aconteceu. Depois disso, que elas saíram lá de casa no outro dia, meu pai encontrou 11 das mesmas taturanas naquela árvore. E ele matou todas, claro. Teve que ter um equilíbrio, né? Teve que matar. Continuando nessa história de árvores, numa dessas árvores que tinha ali perto do pé de pera, que tinha na minha casa, que tinha balanço, tinha uma árvore em que eu conseguia subir nela muito bem. Uma árvore de laranja, uma laranjeira. E uma vez eu montei uma casinha lá. Um dia choveu e teve vento, levou telhas em volta e deixou um pedaço grande de telha. E aí deixou um pedaço grande e, tipo, tava no chão. E um dia, pessoa aqui inteligente, como eu sou arquiteta e faço todas essas coisas de casa, construo casa se for preciso, eu fui lá e peguei aquele pedaço de telha. Eu pensei, por que não fazer um telhado nessa minha casa na árvore? Tá, a casa na árvore não era bem uma casinha, né? Era tipo, eu só subia nos galhos e fingia que cada parte dos galhos era uma parte da casa. Então eu peguei esse pedaço de telha e eu levei pra cima da árvore, eu coloquei e ficou certinho. Eu fiz um telhado certinho num canto. Não pegou a árvore inteira, não. Mas pegou aonde eu te dizia que era o meu quarto. Então, o meu quarto era o lugar mais seguro, porque tinha telhado. O resto da casa não tinha telhado. E um dia tava chovendo, uma garoinha, e meus pais foram tirar lente de manhã cedo. E aí, eu fui brincar lá naquela casa da árvore e tal. E quando meus pais passaram com as vacas por baixo pra ir no potreiro, tocar as vacas no potreiro, eu tava lá em cima. E eu chamei meu pai. E, tipo, meu pai ficou, o que você tá fazendo aí? Com uma cara, tipo... Como assim? Como você fez isso? Você o que agora? Você construiu uma casa? E eu amava aquela árvore, sério. Gente, a minha casa tinha todos os cômodos. Tinha quarto, sala, cozinha e até um banheiro. E a sala e a cozinha eram as que mais me estressavam, porque era no chão. Aí eu tentava colocar pedaço de isopor ou alguma coisa pra ficar, tipo uma tabuinha, alguma coisa, pra deixar as panelinhas em cima. E um vento derrubava, eu ficava puta da vida. Meu Deus do céu.
Então, galerinha, a terceira história é uma história que eu acho muito triste pra mim. Eu choro só de lembrar. Porque é o seguinte, um dia apareceu uma cachorrinha lá em casa, né? A mesma casa que eu tô falando desde o início desse vídeo. Apareceu, e se um dia eu ir lá na avó, eu vou mostrar a casa pra vocês, se eu fizer um vlog lá na minha avó. Apareceu uma cachorrinha, uma salsicha marronzinho, não tão escura nem tão claro. E ela tava desnutrida. Nossa, gente, sério. Aquela cachorra era de dar dó. Ela tava magra, magríssima. E eu não tinha nada pra dar pra comer e tinha uns torresmo na geladeira. Eu joguei uns torresmo, tipo, mas ela tava com medo. Eu queria brincar com ela, mas não dava. E aí, como a estrevaria não ficava tão longe de casa, ela começou a ir lá. E meu pai dava leite pra ela. E ela começou a tomar aquele leite. Então, um dia, tipo, 3, 4 dias depois dela ter aparecido lá em casa, meu pai deu leite pra ela e eu fui lá. E eu consegui fazer amizade com ela. Ela virou minha cachorrinha de estimação. Minha primeira cachorrinha de estimação, gente. A primeira. E é agora que começa. Fica feliz e depois fica triste no final. Por quê? Porque eu cuidei dela, eu acho que por 11 meses. Eu sei que eu cuidei dela desde o dia que ela apareceu lá em casa até um certo dia que uma mulher apareceu lá em casa dizendo que a cachorrinha era da afilhada dela, sobrinha dela, não sei. Enfim, alguma coisa dela. Que era uma criança e que tava chorando. Até aí, tudo bem. Eu tinha cuidado, ela já não tava mais magra, ela tava comendo direito. Eu e ela, a gente era assim, ó. Era com calça. Isso mesmo, a gente era junto. Eu andava de bicicleta, eu ia até na minha avó, eu levava ela em cima da bicicleta pra ela não ir correndo, tadinha. Eu andava de bicicleta e não tinha cestinha. Sabe as bicicletas, elas muitas vezes não tem a cestinha na frente? Então eu colocava ela em cima do negócio do ferro que tem no meio e com as duas patinhas da frente assim em cima do guidão na frente, né? E ela ficava ali quietinha. Gente, se eu tivesse ainda ela e eu tivesse uma bicicleta, coisa que eu não tenho, eu ia mostrar pra vocês. Eu tenho uma foto dela, tenho. Problema, não sei se vai funcionar, mas depois eu vou mostrar o porquê. Eu tirei até uma foto com ela desse jeito. A gente era junto, né? Apegada demais. Até que um dia essa mulher apareceu, eu acho que o marido dela. E aí ela falou bem assim, foi num sábado. Eu tenho certeza disso, porque foi num sábado, porque eu sei que no domingo a gente saiu. E aí ela falou, não vou contar pra ninguém, não sei o que, enfim. Tá, passou o dia, foi no outro dia a gente ia sair. Se eu não me engano, a gente ia na casa dessas minhas primas que eu tava falando aqui no início, na casa da Jéssica, da GCL. E aí tá, eu falei de manhã cedo no domingo pro meu pai, vamos levar a cachorrinha lá na avó? Não. Vamos levar junto então? Não. Meu pai teimando comigo. Eu queria levar ou na avó ou levar junto, eu não queria deixar ela em casa sozinha. Ela já tava acostumada, quando escutasse o barulho do nosso carro, subiu o muro correndo quando a gente voltasse de algum lugar. E naquele dia a gente saiu e de noitezinha antes da noite, umas 4 horas por aí, a gente voltou pra casa. E ela não veio atrás do carro, ela não veio encontro o carro. E quando eu cheguei em casa, eu não vi mais ela. E a gente apenas tinha encontrado um carro subindo o muro e eu acho que ele foi lá na casa e captou a cachorrinha. Não me importa se era a cachorrinha de não sei quem. Eu cuidei, era minha, já era minha porque era minha, não tinha isso. Eu já tinha dado o nome, já tinha dado tudo. Eu fiquei muito triste, eu chorei por uma semana e meia, 2. Até hoje eu choro lembrando, porque, gente, a minha primeira cachorrinha roubaram e, tipo, cara, aconteceu. Fiquei puta. Tô puta com a pessoa até hoje, Posso não lembrar da cara da mulher, posso não lembrar o nome da mulher, mas eu sou puta com ela. A minha primeira cachorrinha aconteceu isso. Cuidei dela durante uns 11 meses. Quase um ano eu fiquei com ela. E aconteceu isso e, tipo... Vamos para a próxima história. Então, gente, essa próxima história é uma história assim, um pouco, sei lá. Todo mundo já teve aquele celular de plástico que tocava uma musiquinha chata pra cacete. Mas que a gente ficava escutando até enjoar da musiquinha. Mentira. Até acabar a pilha a gente ficava escutando. Então, esse foi meu primeiro celular. O meu segundo celular foi esse querido caro aqui da Samsung. E nesse celular foi o celular em que eu tirei a foto com a minha cachorrinha na bicicleta, que eu tinha falado na história anterior. E como eu fiz isso? Eu coloquei um balde, eu coloquei o celular assim e fui correndo até na bicicleta. Olha o trabalheira que eu tive. Tive uma trabalheira, sim, mas a foto ficou impecável. E tá aqui. O problema, ele tá sem bateria. Não é que tá sem bateria. Ficou muito tempo sem carregar. A bateria tá aqui, mas ela não funciona. Eu acho que não fabrica mais esse tipo de bateria. Então, eu queria muito aquela foto pra mostrar pra vocês, mas é isso. Meu primeiro celular. E depois eu tive mais 2 celulares, se eu não me engano, antes de ganhar meu primeiro celular de toque na tela. Então, esse foi meu primeiro celular que eu tive celular. E este foi o primeiro celular que eu tive de toque na tela. Em que eu gravava os vídeos pro meu primeiro canal e pro meu segundo canal, que eu tive já 2 canais aqui, né, no YouTube. Então eu gravava com esse aqui. Gente, se eu não me engano, ele tinha 2 GB de memória ou 4. Era 2 ou 4. Mini memória. Não tinha cartão de memória. E ele é ruim pra cacete de tirar a bateria. E a tela é minúscula, mas foi meu primeiro celular. Primeiro celular.
segundo celular que eu tenho aqui comigo, né? Porque eu tive 2 celulares que me roubaram. Um me roubaram e o outro eu não lembro o que aconteceu. Não, eu tive um só, daí depois eu ganhei esse, eu acho, que foi aquele que me roubaram. Tive esses celulares. E aí eu estraguei esse aqui e fiquei com o do meu pai. E aí depois de um tempo meu pai comprou esse que eu tô gravando agora aqui pra vocês. Então, gente, agora eu vou ir para histórias que aconteciam depois da aula. História, uma, que acontecia depois da aula frequentemente. Tem várias histórias também sobre isso. Mas eu vou contar uma, que era que eu ia sempre na rodoviária. Sempre não. A maioria das vezes eu ia na rodoviária comprar um lanche. Eu ia comprar, eu sempre ia com minha amiga, que era minha vizinha, comprar. E aí depois eu comecei a ir sozinha, mas eu quase sempre ia lá comprar lanche. Continuando com isso de estar na cidade de Chavantina. Um dia eu fui cortar o cabelo com minha mãe numa cabeleireira que tinha lá em Chavantina. A mulher cortou meu cabelo tão bem cortado, que depois de 1 mês, 2, eu acho que eu fui na outra cabeleireira que eu sempre ia, a mulher me pediu bem assim. Cortou o cabelo em casa? Eu fiquei... Não, eu cortei no cabeleireiro. De tão bem que tava cortado, parecia que eu tinha cortado em casa. E aí ela arrumou meu cabelo, porque, tipo, a mulher tinha estragado, basicamente, tinha cortado muito mal. E aquela época, eu usava o cabelo como? Aqui, assim, no pescoço, tipo, era muito curtinho. E eu tinha franjinha aqui na frente, então... Eu vou deixar uma foto daquela minha época aqui. Gente, eu usava franja. Eu tinha franja e meu cabelo curto. E meio ondulado. E, gente, eu era linda, tirando meu cabelo. Hoje em dia eu sou feia, mas meu cabelo me ajuda a salvar a beleza. Por que eu fico sempre assim com o cabelo na frente da orelha? Porque eu não gosto da minha orelha. É sério, gente, eu não gosto. Prefiro quando tá assim. Continuando, na parte 1 eu falei da dança, em que eu fazia dança e tal. Eu vou falar aqui uma história da dança também, mas é uma das muitas. Então, a gente tinha basicamente, não lembro em qual série, acho que na terceira que eu tava estudando, a gente tinha aula na quarta-feira à tarde. E toda quarta-feira à tarde tinha a casa dos idosos, abria pra um dia dos idosos. Toda quarta-feira os idosos iam até a casa do idoso pra jogar baralho, comer, fofocar, conversar, bater um papo, tomar um chimarrão, tomar um suco. E a casa do idoso lá de Chavantina, ela ficava bem perto da Casa da Cultura, que era onde a gente tinha dança. Então, quando acabava a aula de dança, eu, muitas vezes, e minha amiga também, muitas vezes, porque nossas avós iam até lá, a gente ia até lá. Eu ia muito pra lá. E, tipo, às vezes eu ia, voltava com eles pra casa, ou às vezes eu ia e ficava na minha amiga. Mas eu sempre ia lá pra quê? Pra comer, gente. Sim, a gente ia pra comer. Na verdade, eu ia lá mais pra ver minha avó, né? Pra ficar um tempinho a mais com ela. Já como se eu não fosse todo dia na casa dela roubar a janta. Eu ia lá ver ela. E aí, era bem no horário do lanche. Eles serviam o lanche da tarde. A gente aproveitava que tava lá, tava com fome. E, enfim, a gente comia. Sim, eu ia lá pra comer. E pra brincar na praça, porque ficava bem na praça. Tipo, aqui é a casa do idoso, aí tem a escada aqui, e tinha aqui de cima na areia, onde tinha o parquinho. Agora não é mais lá, é debaixo na grama e virou uma quadra de areia lá. Então, gente, essa próxima história, eu não lembro se foi no Dia das Crianças ou se era um dia normal. A gente tinha na escola uma vez por ano, mas eu acho que era quase certo no Dia das Crianças, um dia em que a gente tinha brinquedos infláveis, e cama elástica e pintura facial e essas coisas no ginásio. Às vezes era no da escola e às vezes no municipal. Então a gente ia até lá no nosso turno e passava o turno inteiro. Mas, assim, a gente tinha cama elástica, a gente tinha aquele João Bobo, a gente tinha aquele do boi lá que eu esqueci o nome do brinquedo, que tinha o boi que tu tinha que ficar segurando. Aí tinha o escorregador inflável, tinha pintura facial que as professoras desenhavam na cara. Era um dia diferente assim na escola, a gente não levava material, só levava água. E a gente tinha o lanche lá também, que era a maioria das vezes cachorro quente. Eu não sei porquê, eles tendem a dizer que cachorro quente é um lanche diferente. Por que não uma pizza, uma coxinha, alguma coisa assim que é diferente mesmo? Não, cachorro quente. Cachorro quente é um pão com salsicha no meio. É isso que é cachorro quente. Então, por que não fazer um lanche diferente mesmo? Uma pizza, uma coxinha, uma fritura. Era o lanche diferente, que todo mundo acha que é diferente, mas não é. É a mesma coisa que todo outro lanche. A gente passava a manhã inteira lá. Eu chegava em casa pra dormir, parecia que eu tava na cama elástica, de tanto que eu ia na cama elástica. Quem me tirava da cama elástica? Os professores. Porque a gente tinha um tempo determinado, acho que era 5 minutos cada aluno. Aí tinha que sair pra entrar outros alunos, e daí você saía, e daí como sempre tinha 2 camas elásticas, eu saía de uma e ia pra fila da outra. Aí saía da outra e ia pra fila da outra, de volta. Ou então eu ia no escorregador. Eu não ia muito em todos os brinquedos. E o grande finale. Essa história com minhas priminhas queridas,
a Jéssica e a Gisele de novo. Sim, vocês duas de novo. Por quê? Porque eu ia lá na casa delas brincar e, tipo assim, muitas vezes elas tinham Barbies novas. Tipo assim, não é que eram novas, nunca tiradas da caixa. Elas devem ainda ter alguma Barbie guardada dentro da caixa que elas nunca brincaram. Devem ter. Por quê? Porque as Barbies eram bonitinhas e não sei o que. Cara, aí pra brincar a gente brincava com qual? Com aquelas que eram retas, sabe? Que, tipo, não dobrava nada, além de sair fora os braços. Enfim, aquelas de R$2, que eu acho que era R$2, R$1 que se pagava, né? Aquelas bonecas que eram uma tábua reta, que só se tirava os braços e a cabeça. Com um fiapinho de cabelo, tipo assim, curtinho e amarelo, que vinham com um trapo pra dizer que era um vestido. Então, a gente brincava com aquelas. E elas tinham as outras bonitas lá guardadas. E eu ficava... Tá, né? Não tenho nem isso pra mim. As Barbie que eu tinha eram aquelas de tábua reta. Sempre tive aquelas, sempre compraram aquelas pra mim. A única vez que eu ganhei uma Barbie diferente foi a Barbie sereia, que foi minha amiga que me deu. E depois de um tempo, meus pais me compraram um conjunto de Barbies, que eu implorei tanto pra comprar, que era a Barbie, princesa, sereia e a Butterfly, que vinha as três. Uma mais feia que a outra. Um dia talvez eu traga aqui meus brinquedos pra vocês verem. Então, minha gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu contei mais algumas histórias aqui. Se vocês querem parte 3, já sabem o que fazer. Comenta aqui embaixo. Porque eu posso trazer, porque eu sei de muitas. Só contando aqui histórias pra vocês, eu já lembrei de umas 10. E eu não falei 10 aqui, eu acho que eu falei 9 aqui histórias pra vocês. Então, se vocês querem mais, só comenta aqui embaixo. E aí eu tento trazer aqui pra vocês. E aí eu conto aqui pra vocês histórias diferentes também, ok? Então, é isso, minha gente. Já deixa o seu like, compartilha com um amigo, comenta aqui se vocês querem parte 3 ou qual vídeo vocês querem ver aqui no meu canal. Se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada. E também me segue nas minhas redes sociais. É isso, minha gente. Um grande beijo. Tchau!